Como pode? A mulher que você amava mudou da água para o vinho. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui para você entender sobre o tema de hoje. Ana começou a dar ouvidos para as pessoas que começaram a encher a cabeça dela de historinha. Começou umas conversas que era algum demérito servir uma bebida pro convidado. E, puxa, fazem a Juliana de servente do programa, partindo dela. E um dia eu falei pra ela assim, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não percebeu, são os outros que te servem. No camarim, você tem a Celinha, que é uma camareira, que passa a tua roupa. Você tem uma equipe falando o linguajar da militância, que eu acho que foi isso que estragou tudo. Você ficou chateado? Fiquei muito chateado. Você está sendo servida por uma mulher no camarim que passa a tua roupa. Você está sendo servida por uma judia, que é a Melissa, que é uma minoria, que vem e pergunta todo dia o que você quer comer. Aqui está tuas coisas. Conversa. Aquela conversa eu gravei, o pessoal fala, você gravou a conversa? Sim, eu gravei. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto delicado, que muitos homens trazem no meu escritório. É a dor de ver um relacionamento antissólido e feliz se desfazendo por motivos que parecem fugir ao controle do casal. Recentemente, foi postado esse vídeo, onde aparece o Danilo Gentili, em um podcast falando sobre a mudança de comportamento de uma ex-colega de trabalho. Ele descreveu como a convivência com novas pessoas e ideias transformou a percepção dela sobre o próprio trabalho e sobre as pessoas ao redor. E isso me fez pensar, quantos homens não vivem uma história parecida dentro dos seus relacionamentos? A história que eu ouço é quase sempre a mesma. Doutora, eu me casei com uma mulher, mas no divórcio parece que eu estou lidando com uma outra pessoa. Ou então, do meio para o fim do casamento, ela mudou completamente. Quando a gente aprofunda a conversa, um padrão começa a surgir. A mudança de comportamento muitas vezes coincide com a entrada de novas amizades na vida do casal. Reflita. Pessoas que, sob o pretexto de abrir os olhos da mulher, da sua ex-mulher, começam a minar a relação. São comentários como, você merece mais, seu marido não te valoriza, olha a vida que eu levo, você também poderia ter. Muitas vezes são palavras ditas por quem, no fundo, sente inveja daquela estrutura familiar que a sua esposa tinha. E a mulher, por muitas vezes, com a mente fragilizada por algumas questões pessoais, ela acaba se deixando levar, se deixando ser influenciada. A semente da dúvida é plantada e o que era um ponto seguro, o casamento, passa a ser visto como uma prisão. O que acontece a seguir é um processo doloroso de desconstrução. Aquele homem que se via como um bom marido, como um bom pai, de repente é pintado como um vilão. E o fim do casamento se torna um campo de batalha, onde acusações graves começam a surgir. Será que um casamento pode ser forte o suficiente para resistir à inveja alheia? Eu lembrei muito, vendo esse caso que o Danilo contou, essa história, como se evoluiu a situação, eu lembrei de um caso que passou pelo meu escritório, que passou pela minha vida. A história de Marcos e Ana, eu vou chamar eles dessa forma. E talvez nessa história que eu vou te contar, você encontre um pouco da tua história. Marcos e Ana, esse casal, tinham o que muitos chamaram de casamento de comercial de margarina. Havia cumplicidade no olhar, planos traçados a dois, o sonho da casa própria dos filhos que viriam. Ana era o porto seguro de Marcos, e Marcos era o alicerce de Ana. Ela o admirava e ele a amava profundamente. Tudo começou a mudar quando Ana conseguiu um novo emprego, um ambiente diferente, novas pessoas, e entre essas pessoas havia Carla, a nova amiga. No início, Carla era a colega prestativa, a amiga que ouvia os desabafos sobre o cansaço do dia a dia. Mas aos poucos, a conversa mudou de tom. O cuidado de Marcos virava controle na boca de Carla. A rotina do casal virava agora uma prisão. Essa amiguinha que a Ana encontrou chegava a dizer assim para ela: você é incrível demais para ficar presa em casa no final de semana. Seu marido tem que entender que você precisa voar. Em um outro momento, ela fazia comparação com o namorado dela. O meu namorado nunca me pediria para avisar onde estou. Ele confia em mim. Isso que o Marcos faz, ou seja, o marido da Ana, é posse, é controle, isso é violência. A semente da insatisfação foi regada. Porque a Carla falava para ela que isso não era amor. Dia após dia, com doses de veneno inserido na Ana, disfarçado de conselho, o casamento foi se destruindo. Ana
que antes via Marcos como um parceiro, começou a enxergá-lo como um obstáculo. As noites de filme no sofá foram trocadas por happy hour com a turma do trabalho de Ana. As conversas sobre o futuro deram lugar a discussões. Marcos não entendia o que estava acontecendo. Onde estava a sua Ana? A mulher que o recebia com um sorriso agora o tratava com frieza, com desprezo. Ele tentou conversar, tentou entender, mas só encontrava um muro. O passo seguinte foi ela pedindo o divórcio. Não foi um divórcio amigável. Marcos foi acusado de ser abusivo, controlador, ciumento. Foi difamado para amigos, familiares. Cada qualidade sua foi transformada em um defeito monstruoso. Ele viveu o inferno da rejeição e da calúnia vindo da mulher que ele mais amava. Aí, por isso da pergunta, né, que eu sempre vejo, como é que pode uma mulher que eu amava, uma mulher que dormia comigo, uma mulher que era tranquila, mudar? Só que ela não mudou de uma hora para outra. Pois bem, o divórcio saiu. O estrago estava feito. Marcos, com a autoestima destruída, tentava juntar os cacos. Meses depois, sabe quem é que liga para ele? Ana, chorando. Ela contou que havia encontrado Carla, que em um momento de desabafo confessou tudo. Confessou que tinha uma inveja imensa do casamento deles, da família que eles estavam construindo e que por isso decidiu destruir o que ela não podia ter. E Ana, foi o que fez? Pediu para voltar com Marcos. Disse que foi cega, que foi manipulada, mas para Marcos era tarde demais. A confiança que a Ana quebrou de forma tão brutal não podia ser remendada. Um casamento feliz foi para o túmulo por causa da inveja de um terceiro, de uma suposta amiga. E a pergunta que fica é: quantos casamentos são destruídos assim? A história de Marcos e Ana é trágica, mas ela ilustra pontos que o direito de família, por exemplo, vê todos os dias. Se essa história de Marcos e Ana ressoa com você, se você se viu no lugar de Marcos, entenda que a sua dor é legítima e que você tem o direito de se proteger. Para isso, meu querido, documente tudo. E-mails, mensagens, testemunhas. No caso do Danilo aqui, quando ele percebeu a situação, ele começou a gravar. Imagine se ele não tivesse gravado. O que poderia ter acontecido com ele? Busque amparo jurídico não para se vingar, mas para se defender e garantir que a verdade prevaleça. Não se trata aqui de uma guerra entre homens e mulheres, mas de uma luta para proteger relacionamentos verdadeiros de influências tóxicas e destrutivas. Compartilhe esse vídeo com um homem que precisa ouvir essa mensagem. Se você não segue o canal, se inscreva, siga. Tem muito conteúdo bom vindo por aí.